normativos e tal, teve aí recentemente uma eleição aí do Conselho Federal de Fisioterapia. Como é que você, que é muito participativo, você é uma pessoa que acompanha, tem esse interesse não só pela arte da ciência, da vanguarda, da sua área de atuação, mas você também está sempre ligado às causas que são ligadas à categoria. Como é que você viu esse momento, esse conselho que fica em Brasília? No entanto, ele norteia aí todos os profissionais da área do Brasil inteiro, de formas, né, diluídas por estados e tal. Como é que você viu essa eleição, as determinações que passam a vigorar, enfim? Sim. Na verdade, um sentimento próprio é um sentimento meu. Claro. Né? Nós tivemos no dia 12 agora de fevereiro uma eleição ao Conselho Federal. A eleição ao Conselho Federal, ela sempre foi uma eleição indireta. Ou seja, cada regional de cada estado elege um representante, normalmente o presidente do Conselho Regional. Né? E eles se reúnem em Brasília, dos 18 conselhos que tem no Brasil, e cada um dá o seu voto. Eu voto na chapa A, eu voto na chapa B. Né? Isso sempre foi. Tá? O que a gente briga, que eu também sempre briguei de defender a eleição direta. Então a gente defende a eleição direta. Né? Mas o que deixa triste a gente é observar o seguinte: a gente, em cada regional do Brasil hoje, a gente tem eleições, por exemplo, aqui em São Paulo a gente vai ter eleições ao Conselho Regional. É triste, às vezes, a gente observar colegas, como eu costumo dizer, jogando pedra na geni, né, sem reconhecer aquilo que também o Conselho Federal fez. Qual é a briga? É porque a gestão atual do Conselho Federal, ela pode ter sucessivas reeleições. Mas, de uma certa forma, essa gestão, ela apoiou normativas muito importantes que é possível a gente reconhecer. O atual presidente, ele lutou pela chamada, contra a lei do ato médico, resguardando as prerrogativas do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional. Então foi uma briga intensa, né? A gente conseguiu em 2012, também pelo Conselho Federal, uma normativa sobre o diagnóstico fisioterapêutico. Né? Então o diagnóstico fisioterapêutico não tem nada a ver com o simples diagnóstico cinésio funcional que era atribuído, e é um diagnóstico amplo, que vai desde as situações de saúde e função. Né? Então, desde a nosologia até a funcionalidade. Isso hoje é conquistado pelo atual. Então a gente não pode jogar pedra em quem está ajudando a gente. Sim, lógico, né? não há dúvida. De uma certa forma, eles aprovaram a prescrição em 2017 de medicamentos pelo fisioterapeuta, anti-inflamatórios, analgésicos, antipiréticos e uma série, são 33 as categorias de medicamentos passíveis de prescrição. Né? Então é muito interessante porque o que a gente faz hoje, eu faço uma sessão de osteopatia, quiropraxia, e ainda assim o paciente necessita, por exemplo, de um relaxante muscular, né? Ou de um analgésico. Hoje ele sai com uma receita complementar ao tratamento, se eu achar que é necessário. Sim. Né? E assim, então, observar o jogar pedra na geni, a crítica desmedida só para fazer oposição num momento eleitoral, é isso que é ruim, eu não participo disso, não gosto. Né? Então a gente tem hoje, claro que a gente vai ter esse ano eleições aos conselhos regionais, vai ter aqui em São Paulo também. A situação terá a sua chapa, tem a construção de uma chapa, né, que eu digo que ao meu ver não participaria, porque está errando em fazer críticas desmedidas de uma forma oportuna. Agora, pelo como momento. é composto o Conselho Regional? O regional é a nível estadual ou é regional de região, como a região metropolitana de Santos, de Campinas e outras tantas que existem? O Conselho Regional, o de São Paulo é da terceira região, que compreende o estado inteiro de São Paulo. É o estado de São Paulo. É o estado de São Paulo. Não existe uma regional da Baixada Santista? O que existe são, administrativamente, subsedes
em algumas regiões, por exemplo, tem uma em Santos. Sim, tem... as metropolitanas, né? As que condensam o maior número de cidades, de Campinas e por aí afora. Exatamente. Então, ali a gente a tem própria de São Paulo, né? Que é muito grande. São Paulo, grande. Você sabe, eu já fui conselheiro efetivo, que toca o Conselho da Gestão de 2012 a 2016. Sim. Né? E lá nós fizemos uma gestão que era uma gestão voltada para o profissional, né? Então, assim, é uma gestão onde a gente tem que produzir, né, efeitos diretos ao profissional, trazer ele junto do conselho. Isso foi feito. E foi uma gestão que eu me orgulho muito, porque não tem gestão nesse conselho regional que tenha avançado tanto quanto a gente avançou. Né? Então, a preocupação tem que ser sempre muito abrangente, com a causa, com a questão, com o tratamento, com o profissional da área especificamente e diretamente no seu dia a dia, no seu campo de atuação, né, João? Tem que deixar as políticas externas para descarte e focar mesmo naquilo que traz aí um crescimento e um fortalecimento da categoria assim, como um todo, né? Você não pode fazer política dentro de uma profissão onde as pessoas são esclarecidas, acreditando que as pessoas são assim, tão todo ingênuas. mundo ali é formador de opinião, tem ciência daquilo e da estratégia que está sendo utilizada. Vamos fazer agora mais um pequeno intervalo aqui na programação do Sala, já de volta, terceiro e último bloco, Dr. João Paulo Fernandes, Papa da Fisioterapia, hoje falando aí das questões também do Conselho Federal de Fisioterapia. Falamos aí sobre essas questões técnicas, né, que norteiam esses profissionais que atuam aí em todo o território nacional. Já de volta, fique aí conosco.